Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3, e o versículo 25. Quem não tem Bíblia, leia no telão. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Podeis assentar, glória a Deus. Hoje vamos meditar nesse texto sobre o medo. Quem tem medo aí? Levanta a mão, quem tem medo. Estou vendo a irmã Lourdes aqui. Irmã Lourdes, Deus seja louvado na sua vida. Viu, irmã Lourdes? Faz assim, acena para Jesus. Quem tem medo aí, desse lado, quem tem medo? Tá, desse lado aqui, quem tem medo? Bastante gente tem medo. Então hoje nós vamos falar sobre o medo. O que Jó tinha medo aconteceu com ele. E tudo que você tiver medo, acontece. Na verdade, o medo é um espírito do medo. O espírito do medo, na verdade, é uma poderosa força do mal, capaz de criar ou chamar à existência certas coisas. Efésios 6, versículo 12, lá, né? Fala, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados. Então, o medo, eu lembro quando eu era menino, a gente tinha medo, cobriu a cabeça com cobertor, né? E ficava, quando lá em casa a gente não tinha luz elétrica, a gente tinha o lampião, meu pai apagava o lampião e não tinha luz, era escuridão total. Então a gente cobria a cabeça de medo. E nós tínhamos um barraco no fundo do quintal, e minha mãe às vezes queria ir usar o banheiro, porque o banheiro ficava do lado de fora, justamente nesse barraco. Tinha que sair no quintal do quintal, nesse lugar. Não é como as casas hoje que tem suíte, né? A famosa suíte. Quarto, banheiro, frigobar no quarto, né? Tem tudo, né? Naquela época nossa lá, época difícil, mas é uma época de vitória. E eu lembro uma vez que minha mãe, com receio de ir no quintal, de ir lá no banheiro, ela pediu para o Paulo, meu irmão, ir acompanhar ela. Ele falou, não mãe, pode ir que eu fico olhando daqui. Ele se colocou na porta, falou, eu fico olhando daqui. A minha mãe, assim não vale, né? Você vai ficar olhando daí, qualquer coisa, você fecha a porta e me larga aqui fora, né? E então, a gente tinha medo também das enchentes que dava. A gente tinha mudado, a gente não sabia que aquela casa enchia de água, que aquele lugar enchia d'água. E um dia nós acordamos de madrugada, com a água na metade, já tomando conta da cama. Eu lembro que eu olhava, via botijão nadando dentro de casa, fogão, o cachorro nadando. Olha, era difícil. Só Deus na causa para a gente, só você estando lá para saber como que era. Então a gente tinha medo de um muro cair. O receio é que se um dia aquele muro caísse, ia ser pior. Então meu pai reforçou o muro e fez um monte de coisa, então dava as enchentes e a gente não entrava água dentro de casa. A gente punha os tapumes na porta, colocava areia, saco de areia, e aquele negócio, era uma batalha naval.
E um dia, irmãos, caiu uma chuva. E aí, para vocês terem ideia, a gente morava aqui onde é Edgar Facó. E aquela inundou. Aí, havia um córrego, chamado Rio Verde aqui. Ele cortava até, passava o Moinho Velho e até o Rio Tietê. E quando ele transbordava, ele ia subindo nas ruas e enchendo nas casas. E um dia, meu pai e meu irmão lá lutando lá para a água não entrar, porque a água queria entrar pela rampa, aí vai de cá. Quando eles acabam de sair, o muro caiu. O muro caiu e, graças a Deus, não aconteceu nada com eles. E eu estava na casa de um vizinho e também o muro tinha caído na casa do vizinho. E saiu um boato lá que eu tinha morrido, e meu pai ficou desesperado, foi atrás de mim, encontrou eu sentado num outro muro, não é? Ele encontrou eu sentado em outro muro. Ô, meu filho, você está aqui. Então, desastre natural, a gente ficava com receio, porque a gente morava no lugar errado. A gente morava no lugar errado. Meu pai tinha comprado aquela casa, e a gente não sabia que enchia d'água, e a gente estava sofrendo, e a gente não tinha como sair de lá, porque o Brasil só vivia em crise como sempre vive, né? E meu pai foi cortado o salário dele pela metade, ele ganhava metade do salário que ele ganhava, trabalhava meio período, e a crise era grande aqui no Brasil. E você tem uma ideia, naquela época, as pessoas, as famílias, os vizinhos, não era como os vizinhos são hoje, tudo trancados na jaula, não. Um frequentava a casa do outro. Você precisava de açúcar, você ia lá, dá um pouquinho de açúcar. Minha mãe mandou vir pegar um pouco de açúcar, lá a pessoa dava. Aí daqui a pouco vem o filho da mulher, minha mãe está precisando de sal, aí dava sal. Quem viveu essa época aí, levanta a mão. Época boa. E a gente entrava, dormia na casa dos vizinhos, não tinha esse negócio. Hoje não, hoje está difícil. Mas na nossa época, quem viveu essa época, foi uma época muito boa, muito gostosa. Porém, a gente tinha medo. Medo quando começava o céu escurecer, quando o céu toldar, a gente já ficava preocupado. Então, na verdade, o medo, né, como acabamos de ler em Efésios 6,12, é uma poderosa força do mal. E o Espírito de Deus, irmãos, está acima de todos os espíritos. Lembre-se sempre disso, que o Espírito de Deus está acima de todos os espíritos. Posso ouvir um glória a Deus? Então, o medo é um fato, mas também é um ato. Como a fé é um fato, mas também um ato. Então, às vezes tem pessoas que se alimentam do medo. Ele não procura se libertar do medo. Então, veja só, quem foi dominada pelo medo? Eva. Ela foi dominada de uma forma que ela acabou entregando a Adão a fruta, Adão comeu, ela comeu, e ambos pecaram. Depois ficaram com medo lá atrás da moita, lá com medo de Deus, porque eles tomaram um conselho de Satanás. Olha o que Satanás gerou. Satanás gerou uma desgraça. Ele fez com que Eva pecasse, comesse do fruto. Depois ele fez com que Eva e Adão se escondesse de Deus, ficasse com medo de Deus, porque sempre eles falavam com Deus, mas o pecado, ele traz o medo de ver Deus. Se você pensar, eu vou comparecer perante Deus, sim, nós vamos comparecer perante Deus. O que Deus tem nos ajudado é que Ele tem nos lavado pelo sangue dEle, e então a gente pode olhar para Deus no seu santuário com as vestes limpas. Posso ouvir um aleluia? O medo nos conduz à incredulidade. O medo nos conduz à incredulidade. A incredulidade, ela impede as promessas de Deus sejam recebidas na nossa vida. Tem muitas promessas, a Bíblia tem mais de 3.000 promessas aqui para nós.
E muitas vezes, através do medo, tem pessoas que quando está quase chegando o batismo com o Espírito Santo, com medo, ele recua. Eu já vi gente, não estou com medo, será que o batismo com o Espírito Santo, que é isso? E tem medo até do batismo com o Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas têm medo quando Deus começa a operar na igreja. Quando cai um endemoniado, uma pessoa é curada, outra é curada, alguém, Satanás põe na cabeça dele, será que isso é de Deus? Ora, aqui é uma igreja de Deus. Aqui é uma igreja de Deus, tem que acontecer as coisas de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos em outro lugar onde bate tambor, onde as pessoas se retalham, onde as pessoas comem carne crua, pólvora, que as pessoas comem sangue. Isso aí é coisa dos capeta. Mas nós aqui, nós louvamos a Deus e glorificamos o nome do Senhor. Então você não precisa ficar com medo. Então a incredulidade, o que é incredulidade? A incredulidade e a pessoa fala, será que Deus pode fazer isso? Eu lembro quando eu estava na cidade de Cumbe, lá em Sergipe, e não chovia há mais de 3 anos lá, e eu disse para um fazendeiro que Deus ia mandar chuva. Ele me levou num lugar onde ele estocava alimento para o gado, né? Aqueles capim, mas não tinha nada, estava tudo vazio, era maior do que essa igreja aqui o lugar. Ele falou, está vendo? A seca aqui, eu estou dando palma para os meus gados. E eu falei para ele, olha, eu vou orar e Deus vai mandar chuva. Será que Deus vai mandar chuva? Depois eu fui para o Xingu, onde tem o Rio São Francisco, passa por lá, onde tem as furnas, aquelas hidroelétricas enormes. E eu estava lá como turista. Fui até naquele lugar onde morreu Lampião, lá, Maria Bonita. Fui até naquele lugar. E eu estava lá nesse lugar onde... Então eles mostraram uma régua maior do que a altura desse templo aqui. E a água estava lá embaixo. Falou, se a água estivesse lá em cima, nós estaríamos bem, mas com a água seca, a água está lá embaixo. E eu olhei para o céu, por acaso eu olho para o céu, e vejo uma nuvem preta, não uma nuvem branca, uma nuvem preta. E eu vejo aquela nuvem pequena, e eu disse para a guia de turismo que estava do meu lado, eu disse para ela, vai chover. E ela disse, não moço, isso aí sempre aparece no céu. Aí eu comecei a ver a incredulidade. E as pessoas lá são muito devotas a Padre Cícero, esses negócios todos aí. E na casa da irmã que eu estava hospedado, a irmã Terezinha, eu disse para ela, irmã, Deus vai mandar chuva. Aí ela disse para mim, será que Deus vai mandar chuva, vai dar para encher meu açude? Eu falei, vai, pode ter certeza. Eu cheguei, acho que numa segunda-feira lá, e chegou no sábado, eu marquei a Santa Ceia no sábado, então eu passei uma semana na nossa igreja lá. E quando foi no sábado, e eu orando a Deus, pedindo a Deus para mandar a chuva. E quando foi no sábado, eu estou ministrando a ceia, Deus foi tão maravilhoso, mas tão poderoso, Deus honrou a minha fé, de uma maneira espetacular, que começou a chover, e eu falei para os irmãos, se eu fosse vocês, eu não moro aqui, eu não sou daqui, mas se eu fosse vocês, eu iria dançar a dança da chuva, eu ia lá, ia pegar o meu guarda-chuva, ia pular, sabe por quê? Porque Deus é bom. E fomos para casa, irmãos, aquela chuva, e Deus mandou chuva, mais chuva, choveu. Aí, quando chegou domingo de manhã, o sobrinho da mulher chegou lá e falou, olha, não dá para passar nenhum lugar, nem naquela pontinha a gente passou ontem, não passa mais, tanta água que tem.
Então eu falei assim, a minha missão aqui acabou, estou indo embora. Não, pastor, não vai embora não, porque não, agora chegou minha vez de ir embora. E ela disse, não, vou deixar sua cama arrumada aqui, você vai ficar aqui. Eu falei, não, estou indo para o aeroporto agora, eu vou embora. E fui. Então saiu até no jornal, lá de Sergipe, sobre as chuvas, sobre tudo. Pela fé, você alcança as vitórias. Então a incredulidade nos impede, o medo está associado à incredulidade. Está relacionado à velha natureza. A velha natureza. Então, as pessoas têm medo de saci pererê, ou têm medo de assombração, ou têm medo do boneco vai andar dentro de casa, outro tem medo da loira do banheiro. Você sabe que até hoje as pessoas falam da loira do banheiro? Minha netinha outro dia falou, oh, você sabe da loira do banheiro? Eu falei, que é isso? Até você... Então, tem pessoas que de noite não levanta para ir no banheiro, fica com a bexiga apertada, mas não levanta, de medo. E quando não sai acendendo todas as lâmpadas, tem medo de ficar sozinho, não é? Tem pessoas que têm medo de dirigir. Você sabia que tem pessoas... Tem a irmã, como era o nome dela? Que mudou lá para o interior de São Paulo, a Nair. A irmã Nair, depois que ela teve um acidente com o carro, nunca mais ela dirigiu. O medo tomou conta dela. Então, tem gente que tem medo de dirigir, tem carta. Quem tem carta que não dirige? Levanta a mão. A Rosa, a Alice, o Jeffer, você. Poxa vida. Mas Deus pode tirar esse medo. Em nome de Jesus... Você sair dessa situação, porque se certas pessoas podem, por que você não pode? Não é? É um desafio. Se ele pode, por que eu não posso? Posso todas as coisas naquele que pode, você pode. Primeiro passo, pedir a Jesus, Jesus, tira esse medo de mim. Isso não vem de ti. Isso não vem de ti. Então chama-se autocontrole. Ter um controle, um domínio. Então você vê aqueles homens dirigindo aquelas carretas enormes, você pode dizer, eu não consigo dirigir uma carreta daquela. Dirige. É só você ter umas aulas, senta lá que você dirige. E então, nós precisamos perder o medo. Diga, eu preciso perder o medo. Tem pessoas que têm medo de casar. Pode rir. Medo de casar. Ai, meu Deus, se eu casar, será que vai ser igual ao meu pai, minha mãe? Será que vai ser igual a minha tia, não sei quem? Irmão, não se espelha nas desgraças, se espelha na coisa boa. Espelha na coisa boa. Medo de namorar. Tinha um jovem aqui que ele amadureceu, caiu do pé, mas não conseguia namorar ninguém. Eu falei, mas rapaz, não é possível. Você vai ficar sozinho nesse mundo. A Bíblia diz, quando um cai, outro levanta. Tem que andar dois. E então... as pessoas às vezes têm medo de tomar decisão. Um dia minha mãe chamou minha irmã, minha irmã ficou viúva, e minha mãe estava perto de morrer, já estava perto de ela ir para o céu. Ela chamou minha irmã e falou, quero falar sério com você. Pode falar, mãe. Você trata de arrumar um marido e casar, porque eu vou morrer. Minha mãe tinha razão. Porque ela ia ficar sozinha. E ela ficou sozinha mesmo, com aquela casa enorme, sozinha. Se os filhos não vêm, ela fica só. E ela falou para mim, sabe, Davi, eu não tenho vontade de casar, de repente pega
uma pessoa é ruim para mim, eu falei assim, ora a Deus que Deus manda. Deus manda a pessoa certa. Quem crê que Deus manda? Mas precisa crer no Deus do impossível, no Deus do milagre, no Deus que pode fazer as coisas, não é? Tem medo, pessoas têm medo de comprar uma propriedade. Eu pagar 30 anos. Tem gente que mora mais de 30 anos de aluguel, você sabia disso? Quem que mora de aluguel aí, levanta a mão para eu ver. Há quantos anos a senhora mora de aluguel? Você? 28. Vai. 28 anos, irmão. Vê quanto você já pagou em 28 anos. É muito dinheiro, não é? Então, às vezes, as pessoas têm medo de tomar uma atitude. Uma atitude, porque vai ficar endividado. Mas a dívida é por uma boa causa. É por uma boa causa. Você não está fazendo uma dívida para encher barriga de ninguém. Não está fazendo uma dívida para extravagância. Você está fazendo uma dívida para você ter uma propriedade, uma casa, um terreno. Então você consegue. Se 28 anos você paga aluguel, irmã, você pode, mais 28 anos, estar dentro da sua própria casa. Certo? A Yara já parece que já comprou seu apartamento, né? Quantos anos que você mora de aluguel, Yara? 18. Olha aí, 18 anos. E é dinheiro que nunca mais volta, viu? Quem tem esse medo, irmão? Levanta a mão para eu ver aí. Quem tem esse medo de fazer dívida para uma coisa boa? Você tinha? A Bíblia relata o medo de 12 espias. Só que dos 12, 2 sobrou. Moisés, coloca aí Números 13, versículo 32 e 33. Coloca aí no telão para a gente ler. Quando Moisés mandou os espias espiar a terra. E olha, quando eles voltaram, olha o que eles fizeram, olha o que eles falaram. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então esses espias, quando eles voltaram com a novidade da terra, eles voltaram com um cacho de uva que 2 homens carregavam. Porém, dos 12, 10 eram para baixo. Então, logicamente, lá era uma terra de gigantes. Eles eram pequenininhos, perto dos gigantes. Porém, com essa fala, eles desanimaram o povo, e o povo chorou. O povo chorou e disse: Moisés nos trouxe aqui para a gente morrer, para a gente ser destruído por esses gigantes. Teve Josué e Calebe, eles se levantaram e falaram, rasgaram as suas vestes: não, lá na verdade tem gigante, lá na verdade a terra é boa, vamos possuí-la, porém nosso Deus estará conosco. Porém, maior foi as palavras daqueles 10 do que daqueles 2. Às vezes, irmão, você precisa saber com quem você toma conselho. Às vezes as pessoas desanimam tanto que você é capaz de nem sair de casa para trabalhar. Se você chegar para uma pessoa e falar: você é um incompetente, você não sabe nada, você
o que você sabe fazer? Você não prospera em nada, você não faz. Você adjetivou ele tanto que ele não consegue. Não é? Vamos dizer, uma pessoa está desempregada e ele sai de casa procurar emprego ou manda currículo para cá, currículo para lá e não consegue, e alguém diz, você não quer trabalhar porque você é preguiçoso. Pronto, você acabou com a pessoa. Em vez de a pessoa ter força, mas se você chegar para a pessoa e disser, olha, você é inteligente, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa corajosa, vá em frente, foi como Deus falou para Josué, vá em frente, seja forte, seja corajoso, Deus animou Josué. Então você pode animar o seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher, você pode animar com palavras, Se você chegar no seu comércio e vai dizer, poxa, meu comércio está falido, viu? Meu comércio, olha, não consigo nada. Sabe o que vai acontecer? Vai falir. Mas se você chegar de manhã e falar, Senhor, abençoa o meu comércio, o meu lugar aqui. Senhor Deus, manda o cliente. Senhor Deus, me livra do mal, me dá a tua bênção. Sabe o que vai acontecer? Vai ser um dia de bênção, próspero para a sua vida. Mas se você se auto-adjetivar, dizer, Deus não enxerga, Deus não me enxerga, Deus não me ama, Deus não quer saber de mim, Deus só quer saber da irmã Maria, Deus quer saber só do irmão João, não quer saber de mim, eu não estou nem aí mais para Deus. Pronto, você desviou. Aí o diabo, vai te aplaudir. Toma posse da sua vitória, irmão. Toma posse. Não faça que nem os espias, que foram espiar a terra e voltaram derrotados. Você é mais que vencedor, você é o povo de Deus, você pode, você consegue. Algumas pessoas já decretaram em suas vidas a morte. Alguém aqui já pensou em morrer? Já sim. Lá o irmão lá no fundo já pensou em morrer. Quem já pensou em morrer? Muita gente já pensou em morrer, e pensa mesmo. Porque ele chega num certo momento, ele não tem saída para certas coisas, e diz, Senhor, se o Senhor me levasse hoje, seria um dia melhor da minha vida. Eu já falei isso para Deus. Já tive em certas situações que eu falei, Deus, se o Senhor me levasse hoje, se o Senhor viesse buscar a igreja hoje, olha, para mim, Senhor, seria um alívio. Mas Deus responde, não, meu filho. Eu ainda tenho muitas almas para salvar. E você ainda é um instrumento nas minhas mãos. Você vai ficar aí mais um pouco. Aguenta firme aí. Não é assim que Deus fala com a gente? Aguenta firme aí, irmão. Aguenta firme aí, irmã. Aguenta firme aí, igreja. A tua vitória está chegando. Tua vitória está chegando. Então não pense em morrer, não. Os profetas do passado, Jonas falou isso, Elias falou isso, é melhor morrer do que viver, não sou melhor do que meus pais. Elias falou isso para Deus. Só que Deus falou, você não vai morrer não, vou levar você vivinho para o céu. Levou ele para lá, ele não morreu não. O Jonas morreu, mas ele não morreu não. Então quando você pensar em morrer, pense em viver. Posso ouvir um glória a Deus? Fala, eu quero viver e para sempre nos braços de Jesus, nos braços do Pai, para sempre. E às vezes tem pessoas, que aí já é outro aspecto, aí tem pessoas que ele não pensa em morrer, ele pensa em se matar. O diabo chega no ouvido dele e fala, você não tem mais solução não. Porque ele está com medo de uma situação, e o diabo faz aquela situação crescer, e ele mostra até o lugar para a pessoa tirar a sua própria vida. Você sabe que eu estou falando aqui, e você vai entender o que eu estou falando, que o mundo espiritual não é mundo de brincadeira.
Quantos pastores se mataram aí no ano de 2020? Parece que viu uma pandemia, né? Um pendurava na corda, outro se jogava de uma altura. Enfim, muitos pastores tiraram sua vida, e pastores que tinham fama. E eu vi os vídeos desses pastores, eu fiquei chocado. O que levou esses pastores a se matar? Aí vem os psicólogos. Nada contra os psicólogos, hein? Se tem algum psicólogo aqui, nada contra. Mas eles disseram, não, é que o pastor tem muita pressão em cima dele, não suportou. Irmão, nada justifica tirar sua própria vida. Nada justifica. É melhor entregar o pastorado então e sentar, do que ficar lá e ir para o inferno. Então, se o diabo falou no seu ouvido, tira a sua vida. Melhor você tirar a sua vida. Eu sou de uma família que o meu avô se matou com 24 anos. A família não conhecia Cristo, não conhecia Jesus. E meu avô chamava Genésio. E ele tirou a sua própria... Não sei porque ele tirou a vida. A família não sabe. Fui até o cartório na cidade dele, tirei a certidão de óbito e vi lá que ele se matou com veneno. E se eu não me engano, o avô do meu pai também tirou a própria vida. E é uma família de suicida. Quando Jesus chamou meu pai para o Evangelho, então veio a luz. A luz entrou na família. Então aqui ninguém está isento de tentações. Quantos jovenzinhos de 13, eu estava fazendo um trabalho aqui, vocês lembram disso? Um trabalho sobre suicídio, nós estávamos fazendo aqui, quem estava fazendo era a pastora Thalita, estava fazendo esse trabalho. E tinha uma menina aqui, não é, Jeffer? De 11 anos que se matou, não foi? A coleguinha dela. 11 anos, irmão, pulou do 10º andar, não foi? Pulou do 10º andar. Olha o trabalho que tem a igreja. A igreja às vezes fica aquartelada, com medo, não busca nas orações. Depois que acontece, foi fraco. Nós precisamos combater esse mal, esse espírito maligno que tem entrado dentro da igreja da Assembleia de Deus, onde meu cunhado é pastor. Lá uma moça, ela, não sei o que aconteceu com ela, ela foi em casa e matou o filhinho de 5 anos, porque abriu legalidade a Satanás. Por isso que a Bíblia fala, põe aí, Efésios 4, 27, vamos ver Efésios 4, 27, o que diz a palavra de Deus sobre esse quesito de suicídio. Não deis lugar ao diabo, ok? Vocês estão cientes de quem pratica o suicídio? A voz vem de Satanás, do diabo. Então não deis lugar ao diabo, senão ele vem, ele entra, ele faz arruaça, ele destrói. Não dê lugar. Nem queira conversa com ele. Clame o sangue de Jesus, vai clamando, o sangue de Jesus te repreende, Satanás, sai da minha vida, sai da minha casa. Observe bem os seus filhos, como eles estão andando, com quem estão andando, o que eles estão vendo na internet, o que eles estão fazendo. Observa dia a dia deles, para que você mais tarde não chore. Recentemente um menino, ele estava fazendo um jogo, como é que chama aquele jogo? Alguém me ajuda aí, aqueles jogos que eles fazem hoje, pela internet, baixa aqueles jogos, como é que chama esses jogos que tem, de matar, de desafio,
Isso aí, acho que é isso aí. Eu não manjo isso aí, mas... E ele então teve vontade, porque Satanás falou com ele, para ele matar a companheira que estava do lado dele, uma coleguinha que ele convidou, e ele matou a coleguinha. Ele matou, parece com uma espada, parece. Foi uma coisa terrível. E então, e ele falava, irmãos, que não tinha arrependimento, que fazia. Passados uns dias ele voltou ao normal. Aí foram entrevistar ele. Ele falou, puxa vida, você está arrependido? Estou arrependido. Eu nem sei o que eu fiz. Sabe por quê? Porque a pessoa possuída pelo diabo, ele não sabe o que faz. Você sabe por quê? Muito feminicídio, muitas mortes, muitos lares destruídos, porque Satanás entrou. Satanás era o lugar a Satanás, ou pela bebida, ou pelo cigarro, ou pelo vício, ou por qualquer coisa, entrou dentro de casa, e quando entrou, o diabo faz arruaça. Então não queira, Satanás no termo da tua casa, começa a repreender do portão da sua casa, ou no prédio onde você mora, no apartamento, começa a repreender todas as hostes malignas, tudo que é do diabo, saia da minha casa, saia da minha vida, saia dos meus negócios, saia do meu emprego, saia das minhas finanças, eu te ordeno, em nome de Jesus, sai! E o diabo dará o seu grito de derrota, pelo poder de Jesus Cristo. Quem crê assim, acena para Jesus. Você sabe que o amor lança fora o medo? Coloca em 1ª Epístola de João 4, versículo 18. 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Não, 1 João. Esse aí é evangelista. Mas a gente aguarda. 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Você pode substituir o temor pelo medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Tá vendo? No amor não há medo. Se você amar a Deus, tem gente que tem medo do amanhã, já está pensando aqui na segunda-feira. Nem viveu o domingo, nem saboreou o domingo, mas já está pensando na semana que vem. Você não sabe se você vai estar vivo, você não sabe se você vai estar amanhã aqui com a gente, nem eu sei. Então vamos saborear aquilo que Deus nos dá. Deus quer que você lance fora o medo. Então eu quero... João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade é Cristo, somente Cristo. Então quem gostaria de se livrar do medo, vem aqui à frente que eu vou fazer uma oração por você. Eu gostaria de me livrar desse medo que eu tenho. Vem para frente. Glória a Deus. Sabe que é importante vocês virem aqui à frente. Lançar fora o medo, viu? Vocês vão ser prósperos quando vocês perderem o medo. Próspero, não digo só nas finanças, próspero em tudo. Próspero na obra de Deus. Próspero na casa de vocês. Não é? Aí eu vou fazer um bolo, vai queimar, e queima mesmo. Viu? Eu sempre falo para ele, quer ver, eu vou fazer pipoca, não fica um carocinho queimado. E não fica mesmo, Éden? Eu faço a pipoca. Mas se eu falar, vai queimar, queima, né? Um dia, só contando para vocês dar um pouco de risada, a banda estava cantando um hino aqui, vai queimar, deixa o fogo te queimar, e começaram a cantar aqui, e tinha uns camaradas soltando um balão aí na praça.
E quando o balão subiu, quando ele bateu no fio, ele pegou fogo. E a banda cantando, vai queimar, vai queimar. Mas foi inocente, né, irmãos? Tem que queimar o medo. Transforma o medo agora debaixo dos vossos pés, pelo poder de Jesus. Eu quero bênçãos contar. Um dia você vai contar essa bênção, vai dizer, olha, eu tinha medo disso, tinha medo daquilo, e Deus me libertou. Amém? Vamos orar então? Vamos. Querido Deus e eterno Pai, aqui está o teu povo diante do teu altar. Pai, a tua palavra diz que através do teu amor nós lançamos fora o medo, e eu repreendo este medo que está na vida dos seus servos. Pai, repreende agora este mal, oh Senhor, transforma eles num Davi valente, num Josué, meu Pai, que confia em Ti, que crê nas Tuas promessas, meu Pai. Estende as Tuas mãos nesta noite e faça o mover do Teu Espírito, em o nome de Jesus. Receba aí, receba a bênção, receba a vitória, pelo poder de Jesus. Eu repreendo o medo da vida de cada um, que saia agora, em nome de Jesus. Receba a bênção, irmão, para a glória de Deus. Pode sentar pelo poder de Jesus. Senhor meu Deus, como eu maravilhado fico a pensar no teu grandioso ser. Vejo a tormenta e o céu estrelado a proclamar ao mundo teu poder. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E eu por fim, eu for a céu subindo, contemplarei a face do meu Rei, adorarei com meu amor infinito a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Só a igreja agora. Então grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor,
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, glória a Deus, as palmas louvam ao Senhor.